Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Bom dia, pessoal. Vocês me ouvem? Obrigado, Ana. Então tá. Eu tô esperando a Rita entrar. Só uns minutinhos. Não fiquem me mandando solicitação, gente, senão me atrapalha toda a vida aqui. Rita, te mandei o convite. Oi, Rita! Ei, Paulo, bom dia, tudo bem? Ai, que coisa boa começar uma semana contigo. Será? Você pintou com o pessoal, né? 8h30 da manhã, isso é assunto para um bom dia, de um primeiro dia da semana. Pelo amor de Mas você sabe, Rita, enquanto a gente vai Deus. aguardando, olha, só para te dizer, já tem 2.200 pessoas ao vivo aqui com a gente. Puxa vida. Isso é um sinal de que esse tema é um tema que, mesmo não sendo difícil, a gente precisa falar. Você Sim. sabe que do sábado para domingo. Bom, eu vim acompanhando porque o governador, eu não sei se tu ouviu, o governador do estado aqui fez alguns pronunciamentos. Estava sugerindo primeiro começar a escola privada, depois a pública. Isso teve uma série de reações. E eu estava acompanhando, vendo os movimentos e se falava só em protocolos, em desenhar protocolos. Eu acho até que aqui no Rio Grande do Sul está se fazendo alguns movimentos bastante responsáveis, assim. Acho que o nosso governador ele está com algumas atenções interessantes em termos de ajustar tudo isso. Mas quando ele fala isso, todo mundo começa a ficar preocupado. E no sábado, conversando com uma grande amiga, que é a Sari, ela me comenta que o Brasil é um dos países que está mais tendo mortes de criança por conta do Covid. Isso começou a me acender um monte de luzinhas de alerta e eu passei do sábado para o domingo assim muito preocupado, não conseguia dormir e ontem eu acordei e disse ok, a gente vai ter que fazer alguma coisa. E aí eu comecei a conversar, a pensar em algumas pessoas. Eu queria alguém da saúde que pudesse nos ajudar a entender e olhar para esse cenário, conversar com pessoas que estão mais vinculadas ao sistema. Daí lembrei da Ângela, que está voltando da França e que lá as cenas dessa semana de retorno nos Horrível, chocaram, né? horrível. É. Bom, as da China já vinham chocando, aquelas crianças com aqueles capacete de helicóptero para não se encostar já era uma coisa bastante assustadora, assim. E aí, Rita, quando eu comecei a pensar, eu disse assim, a melhor pessoa para problematizar, para pôr as boas perguntas e fazer uma boa análise desse cenário macro é a Rita Coelho. Porque ninguém tem a tua capacidade, Ritinha, de análise e leitura. Eu não conheço ninguém nesse Brasil, e eu sei que tem um monte de gente que concorda comigo,
que tem Exagero, um pouco de, hã? um pouco de exagero ou de falta de perspectiva, né? Não, não é exagero, não. Rita, assim, sempre, quando a gente tá achando que a gente tá indo, tu já tá lá na frente, já leu 5, 6 coisas que ninguém percebeu. E aí eu pensei, se a Ritinha aceitar fazer essa conversa na segunda, do domingo para segunda fazer esse convite, a gente já abre a semana com boas perguntas, assim, já Sim. abre a semana com boas perspectivas, porque amanhã eu converso com uma enfermeira, que é a Sim. enfermeira-chefe aqui do Hospital de Clínicas, na quarta com a promotora, do Ministério Público, que está mais vinculada à educação, na quinta com a Fábio Bitello, que é da UNCM, na sexta com a Ângela, e no sábado, inclusive para terminar com esperança, eu converso com a Bianca, que é uma professora junto comigo na especialização, e a Bianca está muito atenta a tudo isso também, para nos Uhum. ajudar a pensar algumas coisas de acolhimento das crianças nesse retorno, Uhum. né? Então, então, primeiro, eu estou dando essa introdução para aguardar as pessoas entrar. Só para te dizer que já tem, Rita, 4.200 pessoas aqui te ouvindo, que vão nos ouvir. Muito. É, e então eu quero te agradecer por tu ter topado. Você sabe que eu tenho uma admiração gigantesca por você. Para quem não conhece a Rita, que eu acho difícil, a Ritinha é uma grande militante da educação infantil, que fez um trabalho excepcional frente à coordenação da educação infantil no MEC por quase uma década, né, Rita? Faz uma década. Foi para mim assim o tempo áureo da educação infantil, onde a gente discutiu muito, conversou muito, produziu muito, articulou muito, e isso se deve à competência da Rita, que é uma pessoa que tem a capacidade de colocar sobre a mesma mesa pessoas que pensam absolutamente distinto e conseguir estabelecer uma relação de diálogo e respeito, além do que é uma das grandes defensoras das crianças. E isso é sempre uma coisa que me comove na Rita, assim. Você falou, Rita, eu te assisti na live essa semana do Marista, acho que foi, assisti Ah, em 2 ou 3, né? ah, Mas eu acho que eu assisti, acho que foi na do Marista. Você falou uma coisa que eu compactuo muito e sempre me emociona te ouvindo falar, que é da nossa fidelidade às crianças. Não tem outro argumento maior do que esse em qualquer discussão. A nossa fidelidade é com elas. Então, compromisso. Isso aí. Rita, bom dia e Bom dia, comece. Paulo. Você é muito generoso. Eu também te admiro muito. Fizemos uma dura caminhada na base. Posso dizer que nós comemos 1 quilo de sal juntos, né? E, mas conseguimos algumas coisas, conseguimos nos entender, né? E produzir uma posição que é da nossa área da educação infantil e que é comprometida com as crianças, né? Eu aceitei esse convite pelo compromisso nosso com as crianças, né? Pelo meu compromisso com você, nós somos parceiros de trabalho há tempos, né? Mas principalmente pelo momento estratégico que você coloca essa discussão. Eu quero chamar a atenção que é agora que nós temos que começar a pensar as perspectivas de retorno. Não pode acontecer com o retorno o que aconteceu com a suspensão das atividades. Ela primeiro suspendeu, depois a gente começou a conversar sobre isso, a pensar sobre isso, a fazer coisas, a regulamentar. Eu acho que, em relação ao retorno, nós já aprendemos com a suspensão das atividades que não dá certo fazer assim. Nós temos que estar na frente, né? Mesmo que seja sem as respostas, mas colocando as perguntas que mais possibilitam um entendimento, né? Então, eu vou começar repetindo uma coisa que eu tenho falado em todos os meus diálogos com os amigos, com os colegas,
e também com toda a rede aí que trabalha com a infância, né? Foco. O nosso foco tem que ser no humano. Então, a primeira perspectiva que nós temos que ter claro é a perspectiva das crianças, dos trabalhadores da educação, das professoras, dos funcionários, dos gestores e das famílias. Tá? Isso já exige de nós sair do quadrado, né? Isso já exige uma outra perspectiva. Porque, se você observar, não é nessa direção que vem se colocando a discussão. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós estamos vivendo, também já falei inúmeras vezes, uma excepcionalidade, um tempo de incertezas, onde o que nós sabemos não funciona. Onde o que nós sabemos não está dando as melhores respostas. Porque é um tempo de novas aprendizagens e é um período histórico que a humanidade nunca viveu nesta dimensão e dessa forma. Tá? Então, foco no humano, tempo de incertezas, tempo de novas aprendizagens, né? De novas experiências que todos estamos tendo, todos estamos vivendo esse tempo dessas experiências. E um outro ponto muito importante, e eu fico feliz e contemplada de poder dizer isso para essa rede que está nos ouvindo, esta não é uma questão exclusiva da educação. Não adianta nós, educadores, nós, professores, nós, pesquisadores, acharmos que esta é uma questão da nossa área. Esta é uma questão intersetorial. Nós vamos ter que sentar, conversar, negociar com a saúde, com a assistência social, com o Tribunal de Contas, com conselhos de educação. E esse é um desafio histórico da nossa área, a questão da intersetorialidade como política pública, não como uma iniciativa pessoal, né? Você mesmo vai amanhã promover uma live com uma enfermeira. Mas o nosso desafio é institucional. Aí eu quero trazer um dado da minha experiência. 2010, cheguei no MEC 2007, 2008. 2010, nós criamos um grupo intersetorial para rever as normativas do Ministério da Saúde em relação à creche pré-escola. Elas são, Paulo, de 1988. Não tinha nem a Constituição, nem a Anvisa, mas são as que estão vigorando. Imagina. Essa comissão que a gente criou foi publicada no Diário Oficial, trabalhou duramente, mas não conseguiu rever essas normativas. Então, e olha, as normativas que existem do próprio conselho, dos conselhos de educação, já caducaram para essa situação que nós estamos vivendo. Elas não servem, não é verdade? Vamos Exato. pegar número de crianças por turma, não serve. Não serve para pensar, já não servia, porque estão uma proporção muito grande de crianças, mas para essa situação serve menos ainda. Né? A relação do espaço com o tamanho do grupo, quando está regulamentada, está insuficientemente regulamentada para essa situação que nós estamos vivendo. Tá? Então, esse diálogo com a saúde, e aí eu não estou dizendo da nossa relação com profissionais de saúde, eu estou dizendo da relação da Secretaria de Educação com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Assistência Social. E estou dizendo mais, estou dizendo de um regime federativo frágil, roto, esgarçado, mas que
hipoteticamente ou por princípio, se organiza por colaboração. Então, a educação, o município sozinho, não vai dar conta disso. Nós temos que dialogar município, Estado, União. No momento em que a União tem se omitido em relação à educação de uma forma muito radical, né? Mas eu não acredito que um município sozinho consiga construir uma solução que respeite os direitos das crianças. Eu não estou nem falando de boa solução. Eu estou falando do município não violar os direitos das crianças, né? Então, só aí nós já temos uma perspectiva muito desafiadora. E eu vou dizer que nós, os profissionais da educação infantil, é que vamos precisar tomar essa iniciativa de diálogo com o Tribunal de Contas. Vocês têm uma ótima experiência aí no Rio Grande do Sul, participei várias vezes com o Tribunal de Contas. Nós não vamos poder esperar a prefeitura ou Estado procurar o tribunal. Não, nós temos que procurar. Sabe? Tá aí um bom diálogo para vir para essa sua série, né? Pois é. Porque tem impactos no financiamento, né? Porque... Eu não sei se você chegou a dar uma olhada em alguns documentos que estão sendo compartilhados, né? E isso que você está falando é o que todo mundo tem defendido, quer dizer, mais do que nunca o desafio está posto nessa intersetorialidade e nesse financiamento de retorno, porque com as condições que a gente dispõe, e acho que você agora trouxe um ponto bem importante, né, Rita? Quer dizer, com aquela metragem adulto e criança por espaço, aquela proporção de ratio adulto e criança, não tem como a gente pensar num retorno. Eu me lembro que a primeira vez que nós conversamos sobre a pandemia, você falou, Paulo, a gente tem que reforçar que nós temos uma situação de emergência, excepcionalidade e incerteza. Não tem como a gente lidar com as ideias que nós tínhamos. A gente precisa defender isso porque senão a gente não vai para frente. Quando a gente estava conversando sobre a história daquele fetiche da carga horária, né? E mais uma vez isso volta, né, Rita? Acho que isso que você falou é muito importante. Quer dizer, se nós tínhamos legislações que já eram frágeis do ponto de vista de orientação, mesmo essa relação adulto e criança, ela é um ponto sempre bastante sensível, né? Uhum. Exato. Agora, mais do que nunca, a gente vai ter que problematizar isso. Mais do que nunca. Só que isso implica em financiamento, isso implica num diálogo ampliado, né? Isso não é o professor que vai salvar o mundo sozinho fazendo milagre na sala. Não vai. Nem a Secretaria Municipal de Educação, né? Exato. Então, por exemplo, a questão do financiamento, nós estamos lá com o novo Fundeb tramitando, né? Isso tem que vir para a pauta da nossa articulação política, da nossa luta política, né? Mas, além disso, por exemplo, vou dar o exemplo de São Paulo, né? São Paulo, ele precisou de uma medida judicial para poder repassar o recurso da rede conveniada para as entidades. Por quê? Porque no termo de convênio, o recurso está condicionado ao atendimento das crianças. O atendimento foi suspenso, ele não podia pagar. Percebe? Uhum. Então, tem outra questão. Os municípios há um repasse de Fundeb. A arrecadação caiu absurdamente. Então, o repasse também caiu, né? E essa queda do recurso que é repassado para a secretaria, ela pode ser repassado para o atendimento das crianças? Como é que nós vamos lidar com isso? Tá? Então, é uma discussão institucional, né, que passa pelo modelo de financiamento, mas passa pela gestão também do financiamento, né? Então, eu vejo na discussão do Fundeb, no conhecimento, nós temos que saber, quando o município fala, eu estou recebendo menos recursos do Fundeb, nós que lutamos pelas crianças temos que saber quanto a menos. Porque, em geral, as crianças pequenas e a educação infantil pagam a conta.
Sempre. A gente já viu isso. Aí A mesmo, creche especificamente, mais fortemente. sobretudo a chamada atualmente rede parceira, antiga rede conveniada, né? Porque ela é mais desorganizada, ela não tem uma base sindical única, porque não existe carreira, são contratos, não é? Então, nós temos que nos apropriar dessas informações. Quanto a menos de Fundeb está vindo para o município, né? Esse a menos vai ser dividido igualmente entre o atendimento de 4 e 5 anos iniciais e educação infantil, porque na prática, inclusive esse é um trabalho importante aí do Tribunal de Contas, o recurso que entra via matrículas da educação infantil não está todo investido no atendimento da educação infantil. Está pagando ensino fundamental também. Está investido na folha de pagamento do professor do ensino fundamental. Então, essas questões macro, elas precisam ser assumidas institucionalmente, né? Do ponto de vista do financiamento, do ponto de vista do papel do Estado. Rio Grande do Sul e Minas Gerais são dois estados com um grande número de municípios ainda vinculados ao sistema estadual de educação. Municípios que não se organizaram como um sistema próprio. Isso significa que a Secretaria Estadual de Educação tem deveres, tem competências com essas redes, né? O Conselho Estadual, tá? E a própria Secretaria. Rita, mas aí para mim, aí começa o lugar difícil, porque quem está fazendo a edição desses documentos, em geral, é o governo do estado, né? Muito mais do que os governos municipais. A sensação que eu tenho é que os governos municipais estão sempre aguardando o governo do estado, né? E o governo do estado, e aí eu vou falar muito pela experiência aqui do Rio Grande do Sul, que contraditoriamente como você falou, é um estado que ainda tem muitos municípios que não têm sistema e, portanto, estão vinculados à Secretaria de Educação do Estado. Ele tem um desconhecimento sobre a educação infantil. E isso é nítido nos documentos que eles editam. Quando você lê os documentos que eles têm colocado para as pautas, tu não encontra educação infantil. Eles usam um linguajar que não cabe à educação infantil. Exatamente. Eles usam uma ideia, uma lógica de organização de funcionamento de escola que não é o da educação infantil, que é o por aulas, que é o por disciplina. Quer dizer, tem toda uma lógica que quando você olha para esses documentos, a gente não reconhece a educação infantil. O que a gente faz? Como é que a gente dialoga? O que a gente tem que alertar para? Como é que a gente alerta? Como é que a gente pressiona? Por exemplo, o governo do estado esse ano terminou o ano o governador assinando um documento autorizando que as crianças contra a normativa do STF de que as crianças que fizessem 6 anos depois de 31 de Eu março, acompanho. Uhum. né, pudessem entrar no ensino fundamental. Foi um horror. Quer dizer, e isso tinha um ok lá da Secretaria de Educação, que inclusive dizia, não, é que também não tem problema. Sabe, não reconhecer, inclusive, uma discussão que vem sendo feita há muito tempo pela área, que não é Uhum. feita de qualquer jeito. E aí, aqui, para mim, Rita, isso até é um dos pontos que eu tinha anotado aqui que eu queria falar contigo, assim. Toda vez que eu leio os documentos, e agora eu estava lendo os que estão saindo sobre o retorno, os protocolos, as orientações, eu nunca encontro educação infantil. Quando Exatamente. eles põem o pacote educação básica, a lógica da educação infantil não é contemplada, né? É, tem um desconhecimento da sociedade e de pessoas que ocupam papéis importantes nesse momento, que é da lógica da educação infantil. Essa é a sensação que eu tenho. Então, Paulo, essa questão é nacional, né? E, inclusive, é um perfil, né? Você leu o estudo que a Zilma fez nos conselhos estaduais e tem esta coerência, né? Que faz um pouco parte da história da educação infantil, né? O ensino fundamental como uma referência
sobretudo para a organização de sistema, né? Em Minas nós temos esse mesmo problema, né? Pernambuco, o Conselho Estadual de Educação não regulamentou a educação infantil até hoje. E olha, nós temos hoje na presidência do Conselho Estadual um grande companheiro que é o Horácio, né? Tem provocado tanto o nosso Fórum de Educação Infantil quanto a rede de educação infantil. Então, esse problema é real. Agora, você mesmo, no seu exemplo, você traz uma perspectiva de atuação, porque vocês reverteram a portaria aí da Secretaria Estadual. E reverteram como? No diálogo, na apresentação de posições, na articulação política, na mobilização de uma base. Eu não vejo outro caminho. Inclusive, às vezes eu penso, quando eu fico pensando, o que serão os ganhos dessa pandemia, o que serão os ganhos dessa tragédia? Eu acho que a intersetorialidade pode ser um dos ganhos, porque nós chegamos num limite, Então, nós precisamos dialogar com o Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Educação. A presidência está aí do lado de vocês, em Santa Catarina. Vamos fazer isso que nós estamos fazendo aqui entre os convertidos, vamos fazer com eles, né? Vamos chamar o tribunal, vamos chamar o Fórum de Conselhos Estaduais, como você está chamando a UNCM, né? Então, eu não vejo outra solução. É um diálogo complicado, né? O da saúde é complicadíssimo, A gente não avança nesse diálogo, né? Eles têm uma outra visão da creche como um espaço de contaminação. Agora, com a pandemia, então, isso se acirrou, né? E eles não conseguem ter uma outra visão, que é a creche como um espaço, né, de saúde física, mas de saúde emocional também. Exato. Né? E aí, somos nós que temos que estar com a palavra, né? Nós, os psicólogos, a assistência social, né? Então, você sabe que eu tenho a sensação que é uma coisa um pouco das hierarquias, né, Rita? Assim, não há disponibilidade de escuta, há só disponibilidade de contar, sabe? Então, assim, como os bebês, as crianças tiveram muito tempo vinculados só numa visão biológica, higienista, tem uma área do conhecimento que a sensação que eu tenho que é da saúde, que ela só quer nos dizer, não, se faz assim, não se faz assado. Ela não quer dialogar. Quer dizer assim, bom, olha, eu tenho a perspectiva da saúde, que eu acho que ela é super importante, sempre foi, né, Rita? Sempre foi. Mas o que significa isso em diálogo com uma perspectiva educativa? Porque nós temos que pensar numa visão integral da criança, numa visão ampliada, holística da criança. Como é que a gente faz isso? As crianças estão chegando com 3, 4 meses dentro das instituições, ficam 10, 12 horas. Quer dizer, o que significa acolher essas crianças da melhor forma? Então, a sensação que eu tenho tem uma questão de pouca disponibilidade de diálogo. Nesse aspecto da intersetorialidade, eu acho que também nós vamos ter que escutar um pouco, no sentido assim, mas o que a saúde está lendo sobre essa situação? Por exemplo, essa é a minha expectativa da conversa de amanhã, assim. O que a saúde está lendo dessa situação? Que dados ela já dispõe? O que ela pode dar como orientação para a gente pensar nesse momento? Mas também devolver algumas possibilidades de provocação, assim, né? Porque senão a gente fica sempre ou lá ou cá e não avança, né? Pois é, a pandemia, ela está exigindo esse diálogo, né? Nós não temos o conhecimento específico sobre a questão do vírus, da transmissão, da mortalidade, da relação com a infância, da relação com a população adulta, com o jovem. Esse é um conhecimento da saúde, né? Que nós temos que nos abrir para ele e respeitar também, tá?
Agora, existe essa diferença de visão, né? Que, na verdade, porque eu acho, Paulo, que você tocou em duas coisas aí. A primeira coisa, eu fico impressionada com a tendência hoje do conhecimento ser descritivo. Parece que o conhecimento, inclusive nas produções acadêmicas, ele não quer mais explicar. Ele quer descrever o fenômeno, né? Então, como diz a Hannah Arendt, a questão não é pensar sobre algo, é pensar algo. Exato. E o que a gente vê hoje é essa tendência de descrever o que é o bebê, descrever o que é a rotina, descrever o que é o problema. Mas uma ausência desse pensar algo, que é um pouco a questão do problematizar, né? Uhum. E acho que essa é uma questão, hoje uma E só com isso, né, Rita, só para acrescentar, porque quando você pensa algo, tem uma implicação subjetiva tua com aquele algo. Você não está longe dizendo asepticamente aquele algo é aquilo e viro as costas e continuo a minha vida. E essa posição de compromisso subjetivo é a mais difícil. E aí Exatamente. tem o pecado da universidade, tem o pecado de um jeito de produzir conhecimento nos últimos anos, que se colocou nesse lugar afastado com o argumento de uma certa neutralidade necessária para a pesquisa. Quando também a gente sabe que existem outros modos de fazer pesquisa, onde a proximidade ela é o fator ético da pesquisa. Agora, eu não acho que é só a universidade, né? O próprio sistema educacional, a própria escola, a própria visão que se tem da família, da criança, cada um no seu pedacinho está reproduzindo essa tendência, né? E aí eu acho que essa é uma perspectiva, e a outra é a dificuldade mesmo do diálogo com o que é diferente, do que é diverso, sobretudo frente à incerteza que nós temos que admitir, que é muito grande. Agora, eu queria entrar um pouquinho, porque eu já acho que eu já problematizei muito, a questão da intersetorialidade, da organização política, da institucionalidade e da própria luta política nossa, que não pode ser uma luta só focada na pedagogia, na educação, né? Ela tem que ser mais ampla. E eu queria entrar um pouco no desafio de pensar a própria questão da educação infantil, do atendimento. E aí eu observo um equívoco, tenho observado no foco da discussão, muito grande de desconsideração aos professores, aos funcionários. Eu acho que eles são o ponto de partida. Antes da criança, porque quem vai entrar em interação com a criança, quem vai reorganizar o espaço, quem vai reorganizar as rotinas, as atividades, são os trabalhadores, são as professoras, são os funcionários da limpeza, da alimentação. E eles precisam ser cuidados, eles precisam ser olhados, eles precisam dialogar conosco. Essa é uma outra live que eu acho que você podia fazer com alguns profissionais da educação infantil. Como eles estão vivendo isso? Professoras, merendeiras, como que eles estão vivendo? O que é o grande medo? Porque eles estão submetidos ao medo da doença, ao medo da morte, ao medo do contágio, ao medo do desemprego. Que está assustador na rede privada, sobretudo da educação infantil. Assustador. Nós estamos desarticulando uma rede construída historicamente com muita luta. Aliás, Rita, eu queria que tu comentasse um pouco sobre a situação, a tua perspectiva sobre a situação das escolas privadas. Essas escolas estão sendo as mais afetadas, que são as escolas só de educação infantil, porque não são aquelas que têm um fundamental e médio que deu para ter uma continuidade e justificar o pagamento de uma mensalidade, mas são aquelas que só têm educação infantil e que
não é inviável imaginar educação infantil à distância. A gente já falou sobre isso. E estas estão sendo muito afetadas. Eu acho que vai fechar muita escola. Eu estou super preocupado. Vai fechar muito a escola porque os pais vão retirar as crianças. Já estão. Então, o foco, a gente tem que pensar nisso. O que é que... Quando a família matriculou, qual que era o projeto de educação dela? Porque se ela retira nesse momento, é o outro lado da moeda da escola que demite o professor porque não está tendo atividade. A família retira, cancela a matrícula, né? E do outro lado, a entidade desemprega o professor, né? São sinais da concepção de criança e do compromisso com a criança, porque era uma hora de acordos mútuos, era uma hora de amparos mútuos, né? O próprio PROCON, porque aí, Paulo, é uma outra discussão com a área trabalhista, que não é uma questão só da educação, né? A grande desarticulação dessa área ou dessa rede privada se dá na dificuldade e na mediação das relações de trabalho, que já estavam sendo fragilizadas e agora mais do que nunca. Quer dizer, usa-se a pandemia para não respeitar os direitos do trabalhador ou para fragilizar mais ainda, com a suspensão de contrato, com redução de carga horária e com a demissão, né? Agora, como lidar com isso? Eu acho que nós vamos para um outro campo. Assim como a questão do financiamento é um outro campo, que não é da pedagogia, não é da educação, o campo do direito trabalhista é um outro campo, que nós temos que dialogar, temos que conhecer, temos que perguntar, né? E não só do trabalhista, né, Rita? Porque tem a relação da prestação de serviço, entre aspas, né? Que tá ali, que é um grande nó, porque isso que tem um efeito em cadeia, assim, né? A própria configuração desse serviço, né? Porque mesmo ele sendo uma prestação de serviço privado, inclusive particular com fins lucrativos, ele é uma concessão do Estado. Porque essa escola precisa de uma autorização do Estado para atuar nessa área. Quer dizer, tem um dever maior que é do Estado, que é do poder público, né? Então, essa rede, ela tinha que também estar sendo amparada nesses acordos de financiamento, como algumas empresas estão, né? Como as microempresas e tal. Então, eu acho um grande desafio e uma perspectiva muito ruim, sabe? Que eu vejo aí nessas escolas. Mas voltando lá, nós temos que discutir com a trabalhadora, com a professora. Ela tem uma contribuição importante para nos dar em relação ao retorno dessas crianças. Porque se ela estiver estressada, se ela estiver morrendo de medo de ser contaminada, que tipo de relação, se ela estiver ignorante em relação aos processos de saúde, isso vai ser tudo transferido para a relação dela com a criança, né? Então, nós temos que ouvir essa professora, dialogar com ela, perguntar para ela o que ela está sentindo, quais são as propostas dela para o retorno, né? Porque nesse retorno nós já temos clareza da questão do espaço, da questão do número de crianças, tamanho do agrupamento, né? A questão das rotinas de higiene, tanto da criança que entra, né? Tem um vídeo terrível do Japão, né? Você deve ter visto, o menino todo borifado, e tira sapato, e bota máscara, e tira máscara. Como que nós vamos pensar numa sociedade igual? As rotinas dentro da instituição, nós temos um sujeito envolvido nisso, que é o professor, o docente, né? O trabalhador que está lá dentro da escola, que está completamente fora desses diálogos, né? Em muitas instituições,
Quando o contrato não foi suspenso, as férias foram antecipadas. O professor está se sentindo de férias. Então, eu acho que o primeiro retorno é o retorno do profissional e que tem que ser pensado na lógica do profissional. E a partir do retorno do profissional, esse profissional se implica no retorno da atividade com as crianças, né? E se implica na perspectiva, sobretudo, da saúde emocional. Porque nós não vamos voltar de onde nós paramos, né? Está claro para todo mundo, né? Então, aquela Exatamente. Não rotina não funciona mais. Qual que é a é... Uhum. rotina? E aí eu acho que a gente tem nas diretrizes, no próprio documento da base, algumas orientações muito preciosas. Esse foco na experiência, esse foco na brincadeira, né? Esse foco na literatura, né? Na contação de história, na arte, está tudo lá, né? Mas é uma questão da gente mudar o foco da rotina, né? Que não é mais com uma prioridade, né, para algumas atividades que são já consolidadas, né, na educação infantil. Você sabe, Rita, que eu tenho feito uma metáfora que esse vírus, ele é uma lanterna, uma lupa. Tudo aquilo que estava mais ou menos, ele pôs a lupa e escrachou, sabe? Ele iluminou tudo. Ele iluminou a nossa desigualdade, ele iluminou a perversidade do capitalismo norte-americano, ele iluminou o eurocentrismo, ele iluminou o como a sociedade asiática é comportada, é obediente, é vigiada. Ele iluminou essas relações frágeis das escolas com as famílias. Tá tudo sendo assim, é uma lupa. Eu não sei se é porque a gente está tendo, eu não sei porque eu não tenho tempo, estou trabalhando mais do que nunca na minha vida, mas assim, a sensação que eu tenho é que a gente está num espaço circunscrito como o da casa, fez com que a gente tivesse mais tempo para olhar para as coisas. Essa relação, essa fragilidade de concepção que tu falou antes, que para mim é muito claro também das escolas em relação ao seu projeto educativo. Eu fiz uma conversa com uma rede, Rita, de escolas privadas, que é uma rede muito grande que tem no Brasil inteiro. E os gestores regionais trouxeram uma coisa que eu achei que dá pano para manga. Eles falaram que a reclamação dos pais da educação infantil é a decisão de cancelar. Olha que curioso isso. A decisão de cancelar a matrícula tem a ver que eles não percebem a função da educação infantil na vida das crianças. Só que isso não é por causa da pandemia. Essa é uma relação que estava anterior. A questão é que a relação com as famílias em muitos lugares estava estabelecida por uma conveniência. Eu fico com o seu filho enquanto você não pode. Que é uma coisa que a gente deveria ter superado já e entrado no direito a criança a estar com outras crianças, num espaço pensado para ela, se desenvolver integralmente. Da melhor forma possível, e aí tu se remeteu à base da diretriz, né? Brincando, com direito a se expressar, participar, etc. Quer dizer, isso ficou evidente. E como era só uma relação de conveniência, como agora não me convém mais, eu tiro meu filho. Exatamente, exatamente. E isso para mim foi uma coisa que ficou muito clara agora, assim, nesses últimos dias, meses, 2 meses, assim, ficou muito evidente, assim, essas relações esquisitas. Pois é, essa visão, eu acho que nós somos muito responsáveis por essa visão da família de que na educação infantil não acontece nada, né? Tá só brincando. Inclusive, na rede particular com fins lucrativos, a forma que a família às vezes encontra de lidar com isso é uma cobrança muito grande, né? De Uma cobrança alfabetizar, escolar. de mandar para casa, né? Do menino ler, do menino conhecer letra, do menino conhecer número. E o nosso diálogo com esta concepção é um diálogo muito empobrecido, muito sem paciência, né? E, realmente os pais, eles não são
estudiosos da educação de crianças, né? Eles não têm conhecimento disso. E o que acontece? Muitas escolas, os pais não entram, né? Conhecem a escola antes de fazer a matrícula, mas todo dia deixa na porta e não tem nem direito de um diálogo com o professor, né? A relação é em dia de festa, a relação com a família, ou então é aquela agenda com informação, né? Agora, isso é contraditório, Paulo, porque quando você tem oportunidade de conversar com a família, seja uma família extremamente vulnerável e seja uma família de classe média alta, e pergunta se a família nota diferença na criança depois que entrou na educação infantil, eles notam. Eles reconhecem, né? Eles reconhecem. A É criança está mais interessante isso. falante, está curiosa, sabe cantar musiquinha e conhece coisas e pergunta demais, né? Então, você vê claramente que é uma falta de diálogo. São duas visões estanques. A escola, ou a creche, a pré-escola, a educação infantil, às vezes, na sua grande maioria, ainda afasta a família, né? Inclusive no período de adaptação da criança, no período que a criança está começando a frequentar, não discute com a família o seu projeto educativo, não discute. Às vezes manda um relatório dizendo o que é que vai fazer, né? Quais são os objetivos, mas não concebe junto, não aceita as propostas ou não consulta as famílias. Então fica essa visão de que é para brincar ou porque a mãe está trabalhando, né? A mãe e o pai estão trabalhando fora, né? Que são visões antigas da educação infantil, né? Do ponto de vista de política social, do ponto de vista de concepção da sociedade, já há um avanço nisso daí, mas que não está democratizado, não está na base da sociedade, né? Então, Ritinha, nós temos mais 10 minutos, tem 9.200 pessoas, Rita. Você nós, viu? Você, eu não sei se todo mundo quer que as crianças voltem para a eu escola, né? acho que eu acho que Vamos assim, tá lá. todo mundo, eu acho que a gente tá todo mundo muito preocupado com Muito isso. preocupado. E é muito grave, Eu né? É muito sério, eu acho que ele tem muitas implicações. Esse desconhecido, por incrível que pareça, eu tô terminando de escrever um texto e eu recuperei esse livro do Morin. E Sim, tem um capítulo que ele fala da incerteza. É a incerteza humana, Rita, mas é uma narrativa maravilhoso. sobre o agora que a gente fica, ele recupera momentos de incerteza na A história da humanidade. sociedade, Ah, da humanidade. É muito curioso assim, a nossa inabilidade com a incerteza, o como a gente se apega ou a um passado que não responde a esse momento, ou numa ideia de futuro que a gente não tem nenhuma, porque ainda mais a gente não sabe semana que vem como é que vai ser as coisas, né? Então tem exatamente. uma coisa de perder o presente, assim, de perder essa possibilidade que nós temos daquilo que a gente agora pode fazer, assim, que é muito maluca. Foi uma coisa de uma das leituras que eu recuperei esses últimos dias e me tocou muito. Eu acho que é uma situação bem complexa, Rita, e eu queria muito te ouvir as últimas duas provocações que eu queria te fazer. Assim. Uma é, nós temos quando você vai falando sobre essas questões de financiamento, que você foi falando no início, dessa intersetorialidade necessária, eu te pergunto, como é que tu vê a possibilidade da gente pensar e problematizar isso numa situação em que a gente parece que não tem tempo, porque está tudo assim correndo e decisões estão sendo tomadas e a gente sabe que essas questões implicam uma certa temporalidade, né? A estrutura, como dizem os portugueses, toda vez que a Júlia me fala, eu acho divertido, a geringonça, né? A estrutura governamental, ela implica uma temporalidade para as coisas. Então, como é por que lado a gente pode começar a prestar atenção no sentido de tentar pôr a possibilidade de um tempo de execução com um tempo
é, burocrático, né? Que é que tu imagina nesse sentido? Dos aspectos da relação intersetorial, diálogos insetoriais, do pacto federativo, enfim, que existem, entre aspas, mas que nesse momento estão exigindo algumas questões, alguns pontos específicos. Essa é uma questão sobre esse tempo, porque senão a sensação que eu tenho às vezes é que a gente está falando de uma coisa que vai ser possível daqui a um ano. Não, e tem um agora que nós vamos ter que começar a pensar, um agora, assim, que para mim me angustia. E um segundo ponto é, da tua perspectiva e do teu ponto de vista, que pontos de atenção você convocaria essas 9.400 pessoas que estão assistindo a pensar e dialogar com os seus gestores, quer sejam públicos ou privados, nesse desenho de um retorno? Então, Paulo, eu acho que a primeira questão, eu diria, primeiro que tem que estar na pauta essas dimensões, elas hoje não estão na pauta, sobretudo da nossa área da educação infantil, né? A nossa pauta ainda está muito centrada na rotina, na proposta pedagógica, no que vamos fazer agora, no retorno. E essa pauta tem que ser alargada, né? Temos que botar na pauta a questão do financiamento, a questão da relação com a família, a questão, né, da intersetorialidade, tá? Essa é a primeira coisa, uma coisa de construir mesmo uma pauta, que nós não temos como, digamos, movimento social, né? Não temos como articuladores ou como grupo de professores, né? A segunda coisa é que eu acho que o diálogo precisa começar a ser institucional, de lugares institucionais, pessoas que possam representar lugares institucionais. E algumas instâncias desses lugares institucionais, elas já são mais ou menos colegiados. Isso nos ajuda muito, né? Vou dar o exemplo do seu diálogo aí com a presidente da UNCM. Você vai fazer um diálogo institucional com um lugar, não é com uma pessoa, como nós estamos fazendo aqui, é com um lugar institucional e um lugar que pressupõe uma representação colegiada. Se essa representação é boa, adequada, é legítima, isso é um outro problema, né? Da nossa democracia representativa e tal. Mas eu acho que nós temos que fazer esse esforço, sabe? A Undime é outro lugar institucional, mais ou menos colegiado, não é? Vocês têm aí, em alguns estados, vocês, o Rio Grande do Sul, têm as chamadas promotorias da educação, né? Que é um Eu vou lugar, conversar com ela na quarta. pois é, que é um lugar institucional. Falar do lugar deste grupo, né? Que é o grupo dos promotores da educação. Percebe? E colocar esses termos, e não nos termos do que eu gostaria, do que eu penso, do que eu estudei, do que é impactante para mim. Eu acho que é muito bom esse diálogo entre pessoas, estudiosos, mas quando você me pergunta qual que é a perspectiva, eu acho que a perspectiva é da institucionalidade, que é dificílimo, né? A própria, os nossos grupos mesmo, né? Grupo da universidade, é comum a pessoa falar, eu não represento a universidade. Eu estou aqui falando do meu estudo, da minha linha de pesquisa, né? É muito comum um grupo de pesquisa, né, específico da educação infantil, você dialoga com uma pessoa daquele grupo que não se considera representante daquele grupo. Isso nós precisamos superar, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que nós temos que superar. Diria, inclusive da nossa parte,
né? Nós, ativistas políticos, temos que também nos colocar nesse diálogo de uma outra forma, né? Quer dizer, eu pertenço ao Fórum de Educação Infantil da Zona da Mata Mineira, integro o MIEIB, mas eu não estou aqui falando no nome dessas duas entidades. Uhum. Porque nós estamos fazendo um esforço de construir posições, né, do fórum, do MIEIB, mas é um esforço. Né? Eu não consigo dizer que essas posições que eu estou trazendo são representativas do fórum que eu integro aqui em Juiz de Fora. Tá? Que, inclusive, está enfrentando a questão desse debate, né? Com a gestão, com a perspectiva de mais conhecimento sobre o que está acontecendo. Né? Por exemplo, a questão da institucionalidade. Nós conseguimos aprovar uma lei que permitiu que os recursos do PNAE fossem aplicados na distribuição de alimentação escolar, certo? A maioria dos municípios faz a distribuição com base no CAD único, e é com base no cadastro do Bolsa Família ou do benefício de prestação continuada. Nós temos uma quantidade enorme de crianças que não integram esse cadastro. São da educação infantil e não integram esse cadastro. Estão excluídas dessa distribuição de um recurso que era da escola, que era da educação, que é da matrícula da criança. Inclusive, a matrícula é o fator de distribuição da alimentação. Né? O FNDE, quando calcula o volume de recursos que vai ser repassado, ele calcula com base na matrícula da educação infantil, do ensino Sim. fundamental, mas estou falando da educação infantil. E como é que essa criança desaparece? Quer dizer, cadê a escola que tem que abrir o... Tá bem, então tem família que não precisa. Ótimo. Mas a escola tinha que abrir um cadastro das famílias que querem e não são do Bolsa e nem do benefício de prestação continuada. Né? Então, eu acho que tem uma relação com a institucionalidade. Eu acho que tem um papel da escola que é também institucional. Né? A escola não pode estar fechada como ela está, entendeu? Uhum. Ela tem uma atuação, né, de instituição, né? Então, a própria questão dos professores, esse retorno exige um grande investimento na formação de professor. Quem que vai fazer? Que já deveria estar sendo feito Claro, agora. Claro. É. Para mim, esse é o papel. Não é botar o professor de férias porque está preocupado com o calendário. Gente, Exatamente. sabe? Olha, acho... Aí, para mim, é o sinal que a gente se perdeu quando faz isso. Ô, Rita, o Instagram me avisou que a gente tem 1 minuto e 50 para que ele encerra sozinho. Eu fico louco, porque eu adoro conversar contigo e eu quero, só para a gente não terminar, eu quero te dar tempo de você se despedir e fazer suas últimas considerações nesse último 1 minuto e meio. Olha, eu espero que as 9.000 pessoas que estão aqui conosco nos contribuam com esse debate, com essa posição intersetorial, institucional. E eu quero dizer que eu estou inteiramente comprometida com essa perspectiva. Podem contar comigo, tá? E um grande prazer e uma grande alegria, viu? A gente trabalhar com a educação infantil. Uma grande responsabilidade, mas é uma alegria também. As crianças são também uma alegria. Obrigada, Paulo. Boa semana para nós todos. E eu vou acompanhar o restante do debate. E fiz sugestões aí de trazer o tribunal, de trazer um DIM, de trazer professoras. Né? Vamos continuar nossas conversas, nossas trocas. Eu quero, Ritinha, te agradecer nesses últimos segundos que eu tenho, 30 segundos para te dizer. Tu sabe que eu tenho... Você é como eu e a Mônica, a gente brinca, nossa amada mestra, né? Você Então... é um exemplo de profissional e de pessoa que inspira a fazer esse tipo de gesto e se comprometer. Não tem quem não passe por ti, Rita, que não entenda o seu compromisso frente às crianças. E eu devo muito isso a ti, que me ensinou muito bem.
Então, muito obrigado por ter aceitado e muito obrigado por ter feito essas provocações. Pessoal que está aí, 9.000 pessoas que acordaram cedo, nós vamos fazer uma rotina bem boa para regular o sono.